casa onde todos têm o amor como o fundamento de tudo o que fazem. Uma casa que se movimenta em amor pelos mais necessitados, que acredita na ação social como uma ferramenta para alcançar quem mais precisa. Bom dia, CNX, tudo bem com vocês? Todos animados aí para essa manhã de domingo, essa manhã incrível que Deus está fazendo aqui com a gente? Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Jonatas e estarei compartilhando com vocês a palavra de Deus e quero já colocar vocês aí dentro do contexto, né, desse finalzinho de série. Nós aqui como igreja sempre utilizamos as séries para poder aprofundar em alguns temas. E nesse último mês agora, que a gente está de maio, né, finalizando hoje o mês, a gente separou para falar um pouco sobre a nossa veia, o nosso braço, né, no quesito social. E nas duas primeiras partes a gente vem construindo alguns temas e hoje eu quero, né, fechar a nossa série, a parte 3, só relembrando um pouquinho, né, do que a gente falou nas últimas duas partes. Na primeira semana a gente falou um pouquinho, né, que sem amor nada somos. Esse foi o tema, né? Lembrando que essas mensagens estão disponíveis aí no nosso canal do YouTube, caso você perdeu, também no Spotify, você pode, CNX Casa, vai ter lá o material, tá bom? Na segunda parte a gente falou sobre que o amor ele precisa se mover, isso foi semana passada e foi muito bom. E hoje a gente vai estar concluindo com o tema, o amor ele transborda. Diga comigo, o amor transborda. Amém? Essa é a essência da nossa casa, é isso que a gente quer transmitir para vocês nessa manhã. Existe uma frase do nosso Eu Vejo, da visão dessa casa, que diz assim: uma casa que transborda, que dá mais para a sociedade do que dela recebe. Você se alegra com isso? Na verdade, o amor de Deus, ele nunca foi feito para terminar em nós, sim ou não? Ele nos alcança para depois alcançar outros através de nós, né? A gente estava aqui no início da organização do nosso culto nessa manhã e Ítalo estava ali, né, o supervisor, lembrando, né, que no início dessa igreja, quase 10 anos atrás, a quantidade de voluntários era quase a quantidade de membros que a gente tinha na igreja, né, Ítalo? E o que a gente tem visto ao longo desses 10 anos? Aquilo que Deus derramou na minha vida, na vida da pastora Priscila, a gente não tem retido. Se a gente retivesse o que Deus tem nos dado, talvez você não estaria aqui hoje. Ontem a gente estava aqui também com os voluntários. Cadê os voluntários da nossa casa? Uma salva de palmas, gente, para todos os nossos voluntários. Tivemos aqui um treinamento, o nosso Volunteer Day ontem. Foi top demais, incrível. Mas eu comuniquei isso ontem, que há um pouco mais de 10 anos atrás, né, antes ali de 2016, Deus já tinha colocado no meu coração da pastora Priscila de começar uma igreja do zero. Até então, nós estávamos na igreja que meu pai, ele começou, implantou desde 1976, está lá ainda, Ramo da Videira, lá em São Caetano. E se a gente for partir da perspectiva de conforto, lá estava confortável. Já era uma igreja madura, né, uma igreja estabelecida, uma igreja que tinha muita gente, muitos voluntários, muitos membros, dizimistas, enfim, era uma igreja que por si só já satisfazia, vamos dizer assim, as necessidades ministeriais, espirituais, enfim, já era suficiente para a gente dizer assim, tá bom, vamos parar. Mas Deus, ele sempre nos inquietou a entender que o reino de Deus, ele nunca para. Na verdade, eu vou além. Nada que Deus faz, ele é parado. Se você perceber, toda a criação, ela se move. A terra se move, tudo precisa se mover. E o Espírito também se move. Você crê nisso? Então a gente sai, né, da Ramo da Videira com essa missão de começar essa obra. Começou na Paralela e depois veio para cá. Entendendo que existia algo na nossa vida que a gente precisava transbordar em mais pessoas. Pessoas que ainda não tinham sido alcançadas pela antiga visão que a gente carregava. Pessoas novas que Deus tinha mostrado um público específico, né? Pessoas que
ainda não conheciam a Jesus, desigrejados, pessoas que estavam batendo em igrejas e por algum motivo, né, se decepcionaram com religiosidade, se decepcionaram com lideranças, com a maneira de igrejas conduzirem a própria forma de fazer igreja, vamos dizer assim. E o que a gente tem feito ao longo desses últimos 10 anos é o que eu estou ensinando para vocês, é transbordar daquilo que Deus ele tem derramado em nosso coração. E é isso que a gente tem feito, se esmerando, né, ano após ano, e vamos continuar fazendo isso até Jesus voltar ou nos chamar. Nós estaremos aqui derramando, né, tudo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E eu quero fazer uma pergunta para você. Vocês conhecem alguém que foi alcançado através da sua vida? Seja nessa casa, alguém que veio, né, a gente acabou de ver um testemunho, a nossa irmã contando que alguém trouxe ela, chamou ela, e depois que ela veio a primeira vez, não precisou de mais convites. Ou seja, alguém que você testemunhou, você compartilhou da mensagem do Evangelho, e essa pessoa, por sua causa, vamos dizer assim, ela conheceu Jesus e entregou a vida dela a Jesus. Quem pode levantar assim, pastor, já teve alguém que eu conduzi a Cristo? Talvez esteja aqui, talvez em outro lugar, talvez até em outros países, enfim, outra cidade. Mas se você não levantou a mão, eu não quero que você se sinta condenado, mas eu quero te inspirar nessa manhã. Porque o que Deus quer fazer na CNX não é única e exclusivamente na vida dos pastores, não é única e exclusivamente na vida dos líderes de GCs, não é única e exclusivamente na vida dos voluntários. É para todos vocês que estão aqui, cada um de nós, cabe a cada um de nós entendermos. Você e eu temos uma pequena participação. É como a Bíblia chama de nós somos um corpo, e literalmente, o corpo ele tem membros, e cada membro ele precisa fazer a sua parte um pouco. Todo membro que ele não faz a sua parte, ele de alguma maneira prejudica o corpo. E você foi chamado para dar frutos. E os vossos frutos precisam permanecer. É isso que está escrito lá em João capítulo 15. Eu quero contar aqui algo prático, né, para a gente poder também trazer um pouco dessa questão social. No ano passado eu tive a oportunidade de transbordar em uma das nossas obras sociais, que é lá no presídio. Quem já teve a oportunidade de ir conosco para o presídio? Quem já teve a oportunidade? Pronto. A pastora vai sempre, né? Já tem carteirinha lá do presídio, né? Pastor Leandro também, de vez em quando vai, enfim. E quando eu fui, né? Eu tive a oportunidade de trazer uma palavra, levar uma palavra para aqueles homens que estavam encarcerados. E sempre que eu entro em um contexto como esse, eu lembro que, às vezes, as pessoas elas não virão até nós. Nós precisamos ir até elas, né? E hoje a gente vive muito em um contexto religioso, fazendo igreja do vinde a mim. Você está aqui ou já foi? Quem disse isso é Cristo, né? Vinde a mim. E nós precisamos levar as pessoas até Cristo. A igreja, e quando eu digo igreja, eu não estou falando de paredes, eu estou falando de pessoas, dos membros. Nós não podemos ser passivos. Não podemos achar que Salvador inteiro vai bater aqui dentro dessa casa. Precisamos ser ativos. Porque a grande comissão não é o vinde a mim, a grande comissão é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, vai permanecer na situação espiritual, morto espiritualmente. Então, quando a gente sai aqui dessas 4 paredes e vai num presídio, levar essa mensagem é porque nós entendemos que essa é a grande comissão que Jesus deixou lá em Mateus capítulo 28, o ide. E eu quero incentivar você que assim como nós temos feito essa ação, eu tenho certeza que você poderia estar fazendo parte disso também. Nós não somos melhores que vocês, nós não temos nenhum privilégio, nem superpoderes, né, diz aqui a pastora Denise, mas na verdade nós temos um coração disposto a transbordar. E estamos buscando oportunidades para poder levar essa mensagem, para poder, de alguma maneira, através do pouco que nós temos, ajudar pessoas, por exemplo, que estão encarceradas. E lá na Pituba, até eu tive a alegria de ver uma pessoa que estava lá na semana que eu fui, ela estava na semana que ela iria sair do presídio. Olha que incrível. Eu conheci ela dentro do presídio, e uma semana, 15 dias depois, essa pessoa, esse homem, ele saiu do presídio e foi lá congregar, né, enfim, visitar a gente lá na Pituba, né?
E entenda que o processo dele se achegar até a nossa casa foi através do nosso ID, foi através da gente sair da nossa posição e lá transbordar. Né? Ele recebeu algo de Deus, ficou impactado, a ponto de depois que saiu levar a família dele toda, que não estava no presídio, não ouviu a gente pregar, mas ele com certeza foi abençoado, foi impactado e foi bater lá na CNX Pituba. Você está comigo? Coisas como essa, elas não serão frutos do acaso. As pessoas não chegarão aos pés de Jesus. Os novos membros que a gente acredita que Deus tem para essa casa não é fruto do acaso, não é fruto de do nada. Não. Eu creio que Deus ele pode fazer do nada todas as coisas, porque Ele já fez. Não tinha nada e Ele fez tudo, do nada. Mas eu creio que depois que Deus ele estabeleceu e instituiu a igreja, Ele não quer fazer mais do nada, Ele quer fazer através de mim, de você. Por exemplo, Deus poderia ter dado a obra de evangelismo, de levar a mensagem das boas novas, que é o evangelho, as boas novas, para os anjos, sim ou não? Os anjos são servos de Deus, e tem muito anjo, graças a Deus, mais do que demônio. Você se alegra com isso? Só caiu um terço do céu, então tem 2 terços aí a nosso favor. O time de Deus é maior, amém? E mais poderoso, e tem muita autoridade. Deus poderia dizer assim, anjos, vão lá, leva a mensagem, prega a mensagem. Mas Deus, ele não fez isso. Deus, ele confiou a mim e a você o papel de levar a mensagem. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, a quem enviarei? Se não há quem pregue. E essa mensagem profética continua ecoando até hoje. A quem Deus vai enviar? Se não há quem está disposto a sair do conforto. E até lugares desconfortáveis, que é, por exemplo, uma penitenciária. Fala, pastor, eu tenho medo. Tá, eu também tenho. Mas você está disposto a romper com o medo? Pastor, eu tenho limitações. Eu também tenho. Mas você está disposto a romper com as suas limitações? Certa vez Moisés é chamado por Deus. Deus fala assim, Moisés, você vai tirar meu povo do Egito. Ele, eu? Nem falar eu sei. Eu sou fugitivo, Deus. Se eu bater lá no Egito, os caras vão me matar. Está todo mundo procurando, cadê Moisés? Moisés, eu estou aqui, eu fugido. Não, é você mesmo. E aí Deus começa a mostrar para ele que eu não preciso de muita coisa. Irmão, presta atenção. Para Deus fazer muito, Ele só precisa de pouco. Limitação nunca foi um problema para Deus. Nunca. Tinha 5 pães, 2 peixes. Qual é o nome disso? Limitação. 5 pães, 2 peixes. Nada para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que provavelmente era muito mais do que 5.000, porque sempre tem muita mulher e muito menino. Então, só 5.000 para 5 pães e 2 peixes já era limitado. Mas Deus, ele nunca disse, ei, dependendo do quanto que você tenha de dom, de talento, de tempo, de disposição, de capacidade, de habilidade, eu consigo fazer muito ou pouco. Não. Deus diz assim, simplesmente, pega o que você tem e me dá. Eu vou fazer. Mas Deus vai fazer através de você. Olha que lindo. Deus ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele, de alguma maneira, Ele quer que seja feito através de mim e de você. E mesmo assim, muitos de nós estamos passivos, paralisados, com medo. Pastor, não tenho tempo. Gente, tempo é uma questão de prioridade. Todos nós nascemos com 24 horas, sim ou não? E se você for olhar aí a quantidade de minutos, para não dizer horas, que às vezes você desperdiça em uma rede social, por exemplo, você já conseguiria ler livro, já conseguiria fazer algum curso, já conseguiria orar mais, fazer exercício, só tirando rede social. Então, as desculpas que damos para Deus nunca vai colar. Pode colar comigo, pastor, líder, mas com Deus. A Bíblia diz que todos nós um dia chegaremos na presença de Deus e teremos que prestar conta, inclusive do tempo. O que você fez com o seu tempo? O que você fez com os dons que eu te dei? Ok. Dizia meu pai, né? Explica, mas não justifica. Sempre que ele falava isso, eu sabia que eu estava errado. Ou seja, eu tinha uma explicação por não ter feito algo que deveria ter feito, ou, quando era uma exortação, eu fiz algo que não deveria ter feito. Era para ser feito diferente. Ele falava, eu entendi a sua explicação,
mas não justifica. E muitas pessoas estão tentando achar justificativas diante de Deus, irmão, não cola. Nada diante de Deus vai colar. Por quê? Porque sempre que a gente vai falar de transbordar, de dar, de fazer, de viver o evangelho, o modelo, o padrão é Cristo. E é quando a gente olha para Cristo, gente, qualquer desculpa, quem poderia dar é Cristo. Sim ou não? Jesus poderia dar qualquer justificativa para dizer, não vou morrer na cruz. Eles não merecem, eles são pecadores, são miseráveis. Eles nem me pediram. Não vou, não faz sentido eu ir. Mas a palavra diz lá em João 3,16, né? Porque ele tanto amou. Ele não se conteve. Ele deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De alguma maneira, Deus estava dizendo assim, ó, tem muito aqui no céu. E o Filho de Deus, ele precisa entender, se você é filho de Deus, tem muito dentro de você. Vira aí para quem está ao seu lado e diz assim, ó, tem muita coisa dentro de você. Vira para o outro lado e diz assim, ó, mas tem que botar para fora. Ah, pastor, eu não sabia que tinha. Quantos aqui tem a presença de Deus dentro de você? Quase toda a igreja, glória a Deus. No final vai ter o apelo, tá? Quem não levantou a mão vai receber, aí vai entrar essa muita coisa. Que na verdade em nós não tem, né? Em nós. Mas se Ele está em nós, a palavra diz que você pode todas as coisas. Que não há impossível, porque o Deus, através do Espírito Santo, está dentro de nós. Tem muita coisa. Quem conhece aqui Myles Munroe? Já ouviu falar de Myles Munroe? Ele já faleceu, foi para a glória. Ele é um dos caras que mais me inspirava. Ele é autor de muitos livros, fez muitos congressos. Na época, o Silas Malafaia trouxe ele muitas vezes para o Brasil, para aquela Slavec, lá a escola de líderes. E uma das coisas que ele fala que sempre me marca, ele diz assim, ó, sabe qual é o lugar mais rico da Terra? Quem já ouviu ele falando sobre isso? Ele falava assim, o cemitério. Eu fico assim, o cemitério é o lugar mais rico? Ele é. Quantos livros estão ali que não foram escritos? Quantas empresas que não foram abertas? Quantos filhos que não foram feitos? E por aí vai. Ou seja, o conceito, pessoas em vida não colocaram para fora todo o potencial que tinha. Elas morreram com esse potencial. Por isso o cemitério é o lugar mais rico, porque ficou tudo guardado. Só que agora não tem mais para onde ir. Morreu, acabou o tempo. E eu quero trazer isso para você, irmão. Não espera enriquecer mais o cemitério. E o título da mensagem que ele tinha é Morra Vazio. Quem vai morrer vazio? Pega isso como algo profético na sua vida, irmão. Você vai morrer vazio. Isso significa que tudo que Deus sonhou, tudo que Deus planejou, que Ele colocou aqui, vai sair de você. Vai alcançar alguém, vai transformar a vida de alguém, para não dizer de muitas pessoas. Quantos creem nisso? Quem foi alcançado pelo amor de Cristo não consegue viver só para si. É o meu primeiro ponto. Não consegue. João capítulo 7, verso 37, a palavra diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, irmão, ele se coloca como uma fonte para saciar qualquer pessoa. Diz assim, ó, tem alguém que tem sede? Pode vir. Eu tenho algo para dar. Eu tenho o que oferecer. E essa precisa ser a consciência do Filho de Deus, de cada um de nós. Não podemos viver com a mentalidade de falta, de escassez. Porque essa mentalidade de falta, de escassez, demonstra que você não entende o que tem dentro de você. Ah, pastor, mas eu sou pobre, eu não tenho muito isso, não tenho muito aquilo. Isso é uma mentalidade que precisa ser quebrada. Talvez você está onde está por causa dessa mentalidade. Que você olha para o que está fora e não para o que está dentro. Olha para a geladeira, vazia. Olha para a conta bancária, vazia.
Aí você deixa que a circunstância exterior determine quem você é. A circunstância exterior dizendo assim, você é pobre. Mas a Bíblia diz que o maior de todos está dentro de você. Aquele que é dono da prata, do ouro. Aquele que, através de uma ordem, faz um pássaro te alimentar, trazer provisão. Aquele que traz da boca de um peixe algo que você precisa para pagar uma conta. Está dentro de você. Quando você cria essa mentalidade, na verdade eu não sou pobre. A pobreza pode estar como uma circunstância temporal, fora. Mas quando você ativa a mentalidade, eu sou filho, e a palavra de Deus diz, está escrito que Ele é o meu provedor. Que nada me faltará. Que eu andarei em pastos verdejantes. Ele me guiará para águas tranquilas. A mentalidade de quem você é dentro começa a trazer provisão para fora. Aí as pessoas vão dizer, do nada começou a mudar. Não, é porque você parou de olhar para o lugar errado. Você começou a olhar para o lugar certo. Olhar para a fonte que está dentro de você. Muita gente quer ser cheia. Quem quer ser cheia? Mas mais importante do que ser cheia é você orar para transbordar. Davi, lá no Salmo Profético, ele diz assim, ele unge a minha cabeça com óleo e nunca é gota. Já viu como é que era a unção no Antigo Testamento? Esse dia eu estava lendo Reis, né? Não, era valendo. Pega um baldão assim, tanto que aquilo escorria, né? Pela barba, ia para as vestes, o cara ficava todo molhado. Entenda que tudo que Deus faz, irmão, é grande, é muito. Não tem nada que Deus faz que é pequeno. Tudo que Deus faz mostra quem Ele é grande. É unção? Derrama. A Bíblia diz que o amor de Deus ele foi derramado em nossos corações. Não são gotas, não é conta-gota assim. Toma aqui uma gotinha de amor. Não. É para derramar amor sobre a humanidade? É o sangue do meu filho assim, escorrendo. Lavando, purificando todo o pecado. Tudo que Deus faz é assim. O salmista diz, unge a minha cabeça com óleo. E faz o meu cálice transbordar. Ele poderia dizer assim, e enche até o talo. É igual o carro, né? Enche o tanque. Próxima vez você vai chegar assim, não, tá transbordar. Aí você já paga do vizinho que está sem conta, sem dinheiro na conta. O cara falou, Deus, pela fé eu vou abastecer. Aí o cara vai dizer assim, não, quem veio aqui antes já pagou, pode encher o seu. Quem quer viver isso? Só que lembre-se, se for para ele, pode aplaudir. Quando é que algo desse tipo vai acontecer? Existem várias formas, mas eu quero que você entenda o princípio. A Bíblia diz que é dando que se recebe, é semeando que se colhe, sim ou não? Antes de você querer ser essa pessoa que vai parar em uma bomba de estacionamento e o frentista dizer para você que alguém pagou, você vai precisar ser essa pessoa que vai pagar a gasolina para alguém. Você está aqui ou não? Por que a gente não está vendo muitos milagres hoje? Porque a gente só quer receber, a gente não quer dar. A gente quer entrar na fila para receber. Ficou quieto aqui. Mas Deus hoje está tirando você dessa fila, irmão. Não que você não vai receber. Entenda o que eu estou te falando. Mas é dando que se recebe. E melhor é dar. Sabe por que melhor é dar? Porque quando você recebe por uma via. E quando você dá para outra via. Quando você dá, você não tem como dar diretamente para Deus. Não tem como. Não tem. Não tem. Tudo que a gente faz para Deus, existe intermediários. Por isso que a Bíblia diz, se alguém diz que não ama ao seu irmão, negou o dar o amor, é mentiroso. Não adianta dizer que me ama. Não adianta dizer assim, Deus, eu estou te dando amor. Então ame quem está aí do seu lado. Se você amar, se você der amor para quem está do seu lado, esse amor vai passar por ele e vai chegar até a mim.
Não adianta querer amor direto. Toma aqui, Deus, amor. Não, tem intermediário. Ou seja, quando você dá para alguém, você cumpriu a sua parte. Só que quando vem o outro vetor do receber, não vem da pessoa que você deu. Vem de Deus. Quando você dá, você vai dar com a sua limitação. Do tamanho da sua conta bancária. Do tamanho da sua fé. Pode ser grande, pode ser pequena. Mas todos nós, quando recebemos da mesma fonte. Por isso que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. De tudo aquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar conforme o poder que está em nós. Quando você dá na sua medida. Olha aí para o tamanho da sua mão. Olha aí para a mão, para a sua palma da mão. A Bíblia diz que o trabalho é fruto das nossas mãos. Entenda que o seu trabalho tem uma limitação, sim ou não? E tudo que você for fazer aqui na terra terá a limitação figurativa da sua mão. Pense agora, qual o tamanho da mão de Deus? A Bíblia diz que a terra é estrado dos pés. Ou seja, Deus ele coloca os pés sobre a terra. Se os pés dele estão sobre a terra, imagina a mão desse homem. O profeta diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele viu um sinal de quê? Vem provisão do alto. Vem chuva do alto. Você já viu chuva vindo de baixo para cima? Provisão vindo de baixo para cima? Não, eu ergo os meus olhos. De onde vem? Pode ser uma pequena nuvem. Mas tudo que vem do alto, querido, está marcando a provisão, a multiplicação, a abundância que Deus tem para a sua vida. Nunca se esqueça que você vai dar diante da sua limitação. Mas você sempre vai receber de alguém que é ilimitado. Olha para quem está do céu e diz assim, ó, eu serei o patrocinador da visão dessa casa. Amém ou é de mim? Quando a gente começou esse lugar, literalmente tinha, acho que 8 voluntários. E esses mesmos voluntários eram os dizimistas que a gente tinha. Era a nossa equipe de liderança que fazia tudo. Pastor Jesse era um deles que está aí com a gente até hoje. Mas nós entendemos, Deus nos chamou para patrocinar a visão dessa casa. Pessoas vão chegando. O que a gente precisa entender? Se você chegou nesse lugar, você está sendo convidado para ser um patrocinador da visão dessa casa. Porque aquilo que você recebeu, irmão, agora é hora de você compartilhar com mais pessoas. Sabe, quando a gente viveu esse 10X, o dia da expansão, eu fiquei lembrando, né, onde tudo começou em 50 metros quadrados, tinham 46 cadeiras na nossa inauguração há 10 anos atrás. 46, eu não esqueço. Talvez alguns de vocês estejam sentados literalmente em uma cadeira que tem 10 anos. Porque eram essas cadeiras, a gente só foi comprando mais. Mas começou comprando 46 cadeiras, que é o que cabia, dentro de um espaço de 5 por 10, 50 metros quadrados. E ainda tínhamos que botar um kids dentro desse espaço. Ou seja, fizemos um puxadinho. Imagine, 50 metros quadrados, 46 cadeiras e um kids dentro do espaço. Quem chegou ali naquele dia, no início, entendeu a visão, se tornou parte da visão, entendendo que se aqui é a sua casa, se aqui é a sua família espiritual, agora você tem um compromisso com essa casa. O visitante ele não tem compromisso, normal. Mas quando aqui se torna a sua casa, cabe a você agora dizer, essa é a minha casa, eu vou patrocinar essa casa. O que significa, pastor, patrocinar a casa? Eu não estou falando só de dinheiro, não. Mas também.
Significa você entender que tudo que a gente faz como CNX, nós contamos com você. Tudo. Seja uma ação social, seja um voluntariado, seja fazer parte de um GC ou liderar um GC, seja a jornada, seja pilar, seja um dizimista, o que for, tudo pode ter a sua participação, deve ter a sua participação, porque isso é o transbordo. Deus não te chamou para reter nada, Ele te chamou para transbordar. E o transbordo, ele começa, é quando o que Deus fez em mim, começa a alcançar outros através de mim. O que Deus ele faz em mim, agora ele começa a alcançar outros através de mim. Em 2 Coríntios 9:8, a palavra diz assim: e Deus é poderoso para que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês o quê? Diga, transbordem em toda boa obra. Olha que interessante. Deus não nos abençoa só para termos uma manutenção pessoal. Pouco, né? Ele nos fortalece, nos sustenta, nos supre, para que haja cada vez mais graça recebida. E essa graça se transforme em boa obra. Lembra que eu te falei que às vezes a gente olha o que está fora e acha, eu não tenho, eu não sou, eu sou pobre, eu não posso, pastor. Não, eu queria muito, mas eu não tenho, eu não sou, eu não posso. E aí fica igual um disco emperrado. A Bíblia está dizendo aqui, que Deus é poderoso. Não é sobre o nosso poder. Deus é poderoso. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Você sabe qual é a melhor definição de riqueza para nós no sentido espiritual? Vou te ensinar. Riqueza no sentido espiritual, não só financeiro, é ter tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito. Se você tem tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito, você é rico. Você pode ter dinheiro, mas se não tiver algumas outras ferramentas, só isso não faz com que você cumpra todas as coisas. Eu conheço alguns colegas, pastores, que muitas vezes têm condições financeiras de começar um ministério, não depende de ninguém, vai lá, inicia, enfim, começa e, Deus me chamou, ok. Começa a pregar e tal, percebe que, na verdade, não era bem isso, porque não tem um dom, tem um desejo. E às vezes o desejo é até lícito, mas às vezes Deus tem outros planos. E aí a pessoa entende que, poxa, eu tenho um espaço bom, eu tenho uma estrutura boa, mas eu não tenho o dom. O dinheiro não consegue fazer todas as coisas. Ele é necessário para muitas coisas. Mas se não tiver outras coisas. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz. Deitam, mas não conseguem dormir. Tem um bom plano de saúde. Mas quando bate um relatório médico dizendo assim, o médico não sabe o que fazer. Não tem cura. Você está aqui ou não? Rico é aquele que sabe. Todas as coisas que eu preciso está nele. Se é cura, ele é o Jeová Rafá. Se é provisão, o Jirê. E aí vai. Nunca ache que você é algo baseado no que os seus olhos naturais estão vendo. Você é muito mais do que você acha que é. Você só está olhando pela perspectiva errada. Quando você encontrar a veia, quando você encontrar a fonte, e entender que ela está dentro de você, como um rio, e ele não quer apenas te encher, mas ele quer que isso transborde, irmão. Você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Quantos creem nisso? E eu creio que tudo aquilo que está dentro de você essa semana vai ser colocado para fora em nome de Jesus. Eu profetizo e declaro, não vai ficar nada parado. Porque o Espírito Santo já está movendo aí, eu sinto as águas movendo no seu interior, eu sinto as águas movendo no seu coração, eu sinto sonhos que estavam paralisados, planos que estavam paralisados. Deus fala assim, é hoje, desperta, acorda, reaviva o dom que há em você.
Você ainda não terminou, a sua obra ainda está para começar. Levanta, faz como Josué, seja forte, seja corajoso, porque eu vou te fazer herdar a sua terra prometida. Quem recebe isso em nome de Jesus? Se Deus te tocou, irmão, é porque Ele quer tocar alguém. Se Deus te curou, é porque Ele quer curar alguém, entenda. Se Deus trouxe uma provisão para você, é porque Ele quer que você seja provisão na vida de alguém. Se Deus tem te enchido com dons, é porque Ele quer derramar esses dons em alguém. Uma das maravilhas que eu gosto de estudar sobre os dons espirituais é que você pode ser a pessoa que tem o maior dom de cura, mas que às vezes você não consegue com que esse dom ele seja revertido para o seu próprio uso. Você vai precisar que alguém ore por você. Pode procurar histórias de homens e mulheres que têm dons espirituais ativos. Muitas vezes, um homem que foi usado para curar muitas pessoas morreu de enfermidade no corpo. Como pode? Que a palavra diz que, como membros de um corpo, precisamos ser dependentes. Se Deus ele te faz independente, Ele quebra o princípio do corpo. O corpo não existe de forma independente. Não tem como. Ah, pastor, eu tenho tudo que eu preciso. E aí entra, posso abrir um parênteses rapidinho? Entra o conceito de eu sou igreja sozinho. Igreja sozinha? Não, eu e Deus, na minha casa. Tá, mas primeiro que na Bíblia não tem esse conceito, tá? A Bíblia está escrito, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Ele está. Então, já começa errado, porque não tem doutrina para você basear que eu sou a igreja. Você é a igreja? Meu Deus. Não entendeu nada. Conceitos equivocados, porque, na verdade, o que está por trás desse conceito é, muitas vezes, você achar que sozinho. Não, pastor, eu tenho um ótimo relacionamento com Deus, eu amo a Deus. Eu e Deus, só love. Irmão, vai para a palavra. Onde é que você vai ver isso na Bíblia? Alguém só com Deus, sozinho, numa bolha. A única vez que isso aconteceu, em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus ele olha para Adão. Você está aqui? E Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Aí você vai dizer que se você é a igreja sozinho, Deus está falando assim, não, sozinho não é bom não. Não é bom que o homem esteja só. E aí veio Eva, para ser uma companheira. Para que o homem pudesse andar junto. Quando Deus, ele, através de Jesus, começa o ministério na terra, Ele não pega os apóstolos e envia de 1 a 1. É de 2 em 2. E você achando que consegue ser igreja sozinho, fazer sozinho, jamais, nunca. Se eu não tivesse casado com Priscila, provavelmente isso aqui não estaria acontecendo. Porque Deus falou primeiro com ela sobre isso, depois falou comigo. A gente entrou em concordância e agimos. Mas se só tivesse eu e a pastora Priscila também, talvez a gente não estaria aqui. Eu compartilhei com outros pastores, com outras pessoas. Você entende ou não? E cada vez mais que aquilo que Deus fez através de mim, eu compartilho, eu discipulo, eu faço com que a pessoa compre a visão que Deus, isso aqui vai crescer. Quanto mais a gente faz esse papel de levar a visão dessa casa para mais pessoas, essas pessoas compram a visão, o nosso time vai crescer, consequentemente, os resultados vão aumentar. Você está comigo? Eu quero te mostrar rapidamente uma dinâmica, chamar aqui meus voluntários. Algumas pessoas, elas têm uma visão equivocada de como que Deus, Ele faz o processo de enchimento, de discipulado, de entregar algo de divino para a humanidade. Fica do lado de cá, no meio aqui, vem cá, pro meio. Pronto. Cadê a jarra? Vem aqui.
Algumas pessoas acham que Deus faz assim, esse aqui é você, tá? E esse aqui é o seu próximo, o outro próximo lá. Só para você entender, cada um é uma pessoa. Algumas pessoas acham que aqui é Deus, Espírito Santo, ele vai assim, muitas vezes enchendo aqui, enchendo ali. Não. Se você for ver, começou com 12 apóstolos. Esses 12, eles foram se multiplicando, até chegar até nós o Evangelho. Deus não pegou essa jarra aqui, lá em Atos, e levou para 5.000 pessoas. Ele levou aqui e encheu os que estavam reunidos. Lembra disso? Atos capítulo 2, estavam todos reunidos, esse todos lá, provavelmente eram 120, que a palavra diz. Ele encheu 120 copos. E esses copos, eles foram indo por todo mundo, levando essa água que tinha neles, de forma transbordante, iria derramando. Você está comigo, entendeu? Eu vou te explicar na prática. O que Deus faz é assim, ó. Começa em você, ele enche você, enche você, enche você, enche você. Aí você fala assim, pastor, tá bom, pastor. Deus já fez muito na minha vida. Mas entenda que isso aqui ainda não é o Evangelho. O Evangelho não é sobre estar cheio. Enquanto você está cheio, a única pessoa beneficiada é você. Ninguém foi abençoado aqui. Deus nunca vai te dar nada para parar em você, nada. Deus não é lagoa, Deus é rio. Lagoa paralisa. Está aqui, ó, paralisado, paradinho. Não se move. E Deus, ele não quer tirar o pouco que você tem para dar para o outro. Não, você não entendeu. Você vai viver o transbordo. Quem vai receber primeiro, até o talo é você, irmão. Aí sim, Deus faz assim, ó, não vou parar, não vou parar. Aí você enche-vos do Espírito, o cálice vai transbordar. Aí aquele que não era salvo na tua casa, começa a ser salvo. Aquele colega de trabalho, começa a receber. Aquele vizinho que você estava evangelizando, o seu filho, que você estava orando por ele para sair das drogas. Começa e vai. E Deus aguente aqui que está descendo água até dentro da minha blusa aqui, misericórdia. Perceba, os dois aqui já estão cheios. Você está comigo? Os dois estão cheios. Mas a palavra diz, irmão, que enquanto houver vasilha, isso aqui só para, porque acabou a vasilha. Mas enquanto há vasilha, você pode celebrar a Deus em nome de Jesus nessa manhã. Obrigado, voluntários. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ei. Por isso que quando Deus fala para aquela mulher, ei mulher, bate na porta de todo mundo. Aquela mulher queria o quê? Diga comigo, provisão. Segura aí. Aquela mulher queria provisão e Deus queria ensinar alguma coisa. Como é que a gente recebe algo de Deus? Mulher, eu quero te prover, mas a minha provisão tem a ver com através de você. Alguém vai ter que receber algo através de você, mulher. Não vai ser só nós dois. Vai para todo mundo, e toda casa pede vasilha. E a Bíblia diz assim, ó, mas peça muitas. Na Bíblia, só está narrado o que Deus fez na vida dessa mulher que voltou dos vizinhos com todas as vasilhas do vizinho. Você está comigo? Na Bíblia está narrado até aí. Mas pelo princípio, você acha que aqueles vizinhos que deram as vasilhas ficaram sem nada? Apesar de não estar registrado na Bíblia, irmão, o que Deus estava fazendo foi o mesmo princípio. Lá no Egito, quando o povo estava na noite da Páscoa, que onde passou o sinal daquele cordeiro, o diabo não pôde entrar e fazer o que queria. Estava guardado, protegido. Ali era um símbolo de proteção. Aonde essa mulher bateu e a pessoa abriu, é a ceia. Se alguém ouve a minha voz
e abre a porta. Eu vou entrar. Aquela mulher estava entrando em cada casa como um sinal. E cada pessoa que deu algo, ela não sabia. Porque lembra que quando a gente dá um para o outro? Aqueles vizinhos deram para aquela mulher que estava com necessidade. Mas quando receberam, eu tenho certeza que não foi porta que abriu. Foi os céus. Quantos creem que essa manhã é manhã de céus abertos? Mas antes do céu se abrir, irmão, a gente vai precisar abrir as portas. A gente vai precisar trazer mais vasilhas para a CNX. A gente ainda está nas cotas das cadeiras. E para você ainda acha que, pastor, é só uma cadeira, é algo tão humano. Não, você não entendeu. A cadeira é um símbolo. A cadeira é uma representação. Para Deus, cada cadeira é uma pessoa. Deus realmente não morreu por cadeira. Você está aqui comigo ou não? Mas cada vez que eu entro nessa igreja e eu vejo uma cadeira vazia, espiritualmente falando, é uma vasilha. Está esperando alguém, porque Deus não vai encher a cadeira, né? A cadeira ali é um recipiente, esperando uma vida nova, sentar e o Espírito Santo. Por que a gente fez essa expansão? Porque a gente quer aumentar mais vasilhas. Entenda? Se a gente para, a unção para. Encheu. Quantos querem que o mover não pare nesse lugar? Então, vai ter que ter mais espaço. Quando lotar, espiritualmente falando, a torneira do céu, não tem vasilha. O reino dos céus, ele está pronto para derramar mais sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Mas a gente tem que entender que se não houver espaço, sabe por que muitas vezes Deus não consegue fazer algo na minha vida, na sua vida? Porque está lotado. A mente. O que é a metanoia? Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação. O que é uma renovação? Sabe quando você tem uma casa lotada, cheia de coisa, uma tralha, você pega aquelas tralhas tudo, joga fora. Aí você abre espaço. E aí vem o Espírito Santo agora, trazendo para o nosso contexto, e começa a fazer uma reforma. Começa a trazer a tinta, a vida, a alegria. Começa a trazer novos móveis, dons, talentos, sonhos. Mas só acontece quando eu e você abrimos espaço. O amor ele transborda principalmente para lugares que quase ninguém quer acessar. Onde é que está o vetor de Deus? Para onde já se tem muito ou para onde se tem pouco? Se você for estudar a Bíblia, Deus ele sempre vai buscar suprir as necessidades. Por que hoje países como, um exemplo, os Estados Unidos, que já foram muito evangelizados pela Europa, hoje são um dos países que mais enviam missionários para lugares como a África, por exemplo, ou Ásia, atualmente, Oriente Médio. Porque o amor de Deus, ele se move onde ninguém quer acessar. Ele transborda onde ninguém quer ir. Mas entenda, não adianta a gente fazer aqui louvor do Maranata, ficar aqui só dizendo, ora vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. E falar assim, gente, vocês não entenderam. Eu só volto quando todo aquele que existe na terra tiver a oportunidade de ouvir o Evangelho e tomar a sua própria decisão. Enquanto vocês não saírem dessa cadeira, se levantar e ir por todo o mundo, porque é a mesma missão, ide por todo mundo, por todo mundo. Irmão, entenda, se a gente não conseguir, se o nosso todo mundo não começar pelo menos com Itapuã, se a gente como CNX Casa, já estamos aqui há 10 anos, se Itapuã não conhece de Jesus, nós somos culpados. Nós somos culpados diante de Deus, se tudo aqui acabar,
o tempo acabar e as pessoas não tiverem tido a oportunidade. Você está entendendo onde eu quero chegar? E às vezes você fica, não, pastor, mas eu tenho um sonho com a África. Começa com Itapuã. A Bíblia diz assim, ó, Jerusalém, que é onde você mora, Judeia, Samaria, vai ampliando. E até os confins da terra, irmão. Mas começa em casa. Se a sua família ainda não está salva, precisa começar lá. O amor e o serviço precisam ser concentrados aonde ninguém quer acessar. Talvez você seja o primeiro da sua família que recebeu Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã que só você na sua casa que é salvo, que é de Jesus? Levanta bem alto a mão. Pronto. Deixa eu dizer para você. Tudo que Deus precisava para alcançar a sua casa era que a porta fosse aberta. Pastor, como é que é isso? Você lembra lá, eu acabei de citar sobre a Páscoa da Antiga Aliança. Antes da noite acontecer, existiam os israelitas que preparavam a Páscoa. E a Bíblia diz assim, ó, quem tiver com você na casa será salvo. Poderia ser estrangeiro, poderia ser outra pessoa. Porque Deus tinha uma aliança com uma pessoa que era um homem, normalmente, né, o dono da casa, da família, o israelita. Fala assim, ó, o cordeiro vai dar para quem tiver na sua casa. Quem tiver aí, com certeza, vai comer. O que sobrar vai ser queimado, porque, enfim, precisava representar algo diferente aqui, que eu não vou trazer para não me alongar. Mas alguém abriu a porta da casa, quem entrou foi salvo. Você é a porta que Deus abriu na sua casa. Agora é uma questão de tempo. Para que Deus ele possa alcançar o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, os seus filhos, quem morar junto com você. Mas entenda, é uma responsabilidade sim que Deus está te dando, de a partir da sua Jerusalém, da sua casa. Não adianta você querer ganhar o mundo inteiro. Está escrito. Tem que começar dentro da sua família. Eu quero declarar, todos que levantaram a mão, levanta de novo. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida nessa manhã. Uma unção agora de Deus caindo sobre vocês. Quando vocês retornarem essa semana para a casa de vocês, o Espírito Santo trazendo novas estratégias. O Espírito Santo te dando sabedoria para trazer palavras específicas para pessoas específicas em momentos específicos. O Espírito Santo, ele manda dizer que oportunidades durante essa semana vão aparecer, esteja sensível, filho. Porque aqueles que foram resistentes até aqui, Deus, ele vai quebrar algum coração. Vai quebrantar corações. E Deus, ele vai utilizar você, homem, você, mulher, que é a porta que ele abriu na sua casa, para salvar toda a sua família, como está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia nisso em nome de Jesus. E um dia o que eu te falei vai virar testemunho aqui nessa tela. Quantos creem nisso? Mateus 9,36 diz, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Para onde é que Jesus foi? Para as multidões. As multidões representam muito trabalho, representam muitas curas que precisavam ser realizadas, muito perdão que precisaria ser liberado, muitas cabeças que precisariam ser ungidas, muitos batismos que precisariam ser executados. O amor, ele vai transbordar sempre para onde tem a maior necessidade. Jesus viu a necessidade e se movia em compaixão. E é exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Por que que nessa semana, quinta-feira e sexta-feira, a gente vai pegar um ônibus, vai rodar não sei quantos quilômetros, para bater em Nova Açores, sertão da Bahia? Porque nós, como Jesus, nos movemos de acordo com as necessidades. Pessoas ali, literalmente, não têm, às vezes, o que comer. E a gente vai levar o pão. Mas através de uma ação de levar o pão, a gente vai dizer que nem só de pão. Porque o pão você come hoje, amanhã você precisa de mais pão. Mas existe um pão que, se ela come, vai matar a fome dela.
É por isso que a gente está fazendo essa ação. Não é uma campanha de marketing. Como que a CNX é legal, a gente sabe fazer a obra social. Não. A visão, o conceito é, o amor ele vai fluir para onde houver a necessidade. Aonde Deus quer alcançar pessoas. O sertão ele representa um lugar que muita gente não quer acessar. Distante. É desgaste, desgaste, desconforto, logisticamente difícil, falta de visibilidade. Tanto que você não vai para o sertão e vai ver mega igrejas. Não tem nem água, não tem nem esgoto. Não, ninguém quer. Normalmente as igrejas elas se concentram, nas grandes populações. É mais fácil você alcançar e conseguir fazer a igreja. Mas podemos ser igreja no sertão, amém? Porque não é sobre 4 paredes, é sobre eu e você, levando o nome de Jesus para aquele que mais precisa. O amor verdadeiro, ele não procura o que é conveniente, ele procura uma necessidade. Jesus, ele sempre foi até os rejeitados, sim ou não? Até os enfermos, até os esquecidos. Inclusive, quando ele leu sobre Isaías que o Espírito do Senhor está sobre mim, vá ver lá, era tudo evangelizar os pobres, começou assim, começar pelos pobres, os que estavam em prisões, era sobre isso. Quando nós decidimos ir ao sertão, nós estamos levando cesta básica, mantimento, cuidado, presença, esperança, mas não é só uma ação social, nós estamos dizendo para eles na prática que Jesus ainda vê eles, Jesus vê a necessidade deles. A gente está dizendo, vocês não são esquecidos por Deus. O político pode ter te esquecido, o homem pode ter te esquecido, mas Deus se lembra de vocês. E o fato da gente estar aqui hoje, trazendo isso, é para dizer que Deus viu a necessidade de vocês. Ele só nos usou, mas não é sobre nós, é sobre o que Ele quer fazer nesse lugar. E o que a gente está trazendo é um símbolo, é um sinal daquilo que começou hoje, mas que vai ser continuado através da presença de Deus. O amor de Deus ainda alcança os lugares mais secos. Fica de pé no seu lugar. Quantos querem ser esses agentes de levar esse amor, de levar esse pão não apenas natural, mas o pão espiritual? Enquanto nós adorarmos nessa manhã, que o Espírito Santo ele possa tocar no seu coração. Talvez você ainda não faz parte do nosso braço social, nunca serviu, nunca doou, nunca ofertou, mas nessa manhã o Espírito Santo está te incentivando, está te animando, dizendo: filho, eu conto com você, eu tenho derramado tantas coisas sobre você, que nessa manhã você possa receber algo de Deus. E eu profetizo nessa semana, você derramando, para onde quer que você vá, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Quanto mais você dá, mais Deus derrama, e como um rio não vai parar, as necessidades vão acabar, o suprimento de Deus vai fluir sobre a sua vida, porque você se levantou como um agente de Deus para levar provisão para quem mais precisa. Levanta suas mãos, CNX, vamos adorar Ele nessa manhã, vamos render graças a Jesus essa manhã, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Pai, nós oramos sobre essa viagem, Pai, que vai acontecer essa semana. Levanta suas mãos, CNX. O Senhor conhece cada família. Nós queremos declarar, Pai, quando pisarmos naquele lugar, Pai, que a transformação irá acontecer, Pai. Que a Tua presença possa entrar em cada coração. Nós oramos por corações quebrantados naquele lugar, Pai. Espírito Santo, prepara aquele lugar. Igreja, ore por isso essa semana. Talvez você não conhece o nome, a face das pessoas que nós iremos encontrar lá, mas são pessoas, são vidas. Eu tenho certeza que tem pessoas nesse lugar, como em todos os lugares, que têm orado, têm clamado, têm chorado, procurando Deus e não têm encontrado. Pessoas que muitas vezes foram magoadas pela religiosidade, ou pessoas que estão vivendo uma falsa religião, estão idolatrando e não adorando ao único Deus verdadeiro.
Pai, eu oro por aquela cidade. Oro por cada voluntário que vai pelo ônibus, mas também por todos que estão aqui, trazendo recursos, orando, Pai. Trazendo suas doações, cestas básicas, Pai. Senhor, que essa viagem seja um marco para essa casa, Pai. E que famílias sejam alcançadas naquele lugar, Pai. Pessoas sejam salvas, que curas aconteçam naquele lugar, Pai. Que os nossos olhos, Senhor, vejam a Tua glória caindo sobre aquela cidade, ó Pai. Que aquelas pessoas sintam, Pai, como nunca antes a Tua presença naquele lugar, através de cada abraço, de cada palavra, de cada alimento, de cada brinquedo, de cada cesta básica, Pai. Que o Teu rio flua sobre aquela cidade, em cada rua, em cada bairro, Senhor. E que o Teu nome seja exaltado, glorificado, Pai. Que não seja sobre pastores, sobre um nome de igreja, mas que seja o Teu nome, Senhor Jesus. Que o Teu nome cresça, Pai. E que Nova Açores seja transformada, Pai. Que uma fagulha seja naquele lugar, Pai. Eu oro, Senhor, por igrejas que serão implantadas naquele lugar, Pai. Por missionários que serão enviados para aquele lugar, Pai. Por homens e mulheres de Deus que se levantarão, Pai, naquele lugar, para dar continuidade à fagulha que nós iremos iniciar naquele lugar, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fará sobre esse lugar e sobre essa casa. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Glória a Deus. Com todos os seus olhos fechados, eu quero fazer a minha última oração nessa manhã. Toda a igreja feche seus olhos. Talvez você chegou aqui nesse lugar. Você, não sei se já veio 1, 2, 3, não importa a quantidade. Mas talvez você nunca fez uma oração específica, entregando a sua vida a Jesus. O fato de você estar na igreja é importante e é bom. Mas isso por si só não salva você. A salvação ela vem através de uma confissão. Lá em Romanos 10, capítulo 10, verso 9. Diz que se você crê em Jesus com o seu coração e com a sua boca você confessar que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, você será salvo. A Bíblia também diz que se você confessa de forma pública o nome de Jesus, Ele também confessará o seu nome no céu de forma pública e escreverá o seu nome no livro da vida. O livro que garante a sua passagem pelas portas da Nova Jerusalém, o seu lugar no céu. Se você está sentindo a presença de Deus aí no seu coração, você fala: pastor, eu quero receber Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador. Nessa manhã eu estou pronto para fazer uma aliança com Deus, pastor. Então eu quero orar por você. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, eu só preciso que você me dê um sinal, que é levantando a sua mão mais alto que você puder. Ao você levantar a sua mão mais alto que você puder, eu vou entender que você quer que eu ore por você. Talvez você se afastou, se desviou e nessa manhã você quer voltar para os braços do Pai, voltar para a comunhão com a igreja. No 3 você também pode levantar a sua mão e eu vou orar por você. Vocês estão prontos, CNX? Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para receber você. Eu digo 3, quem é você? Levanta a sua mão mais alto que você puder. Eu vejo a sua mão, eu vejo. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Aleluia. Toda igreja, feche seus olhos. Repete essa oração comigo. Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de que eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair. Em nome de Jesus, amém. Você pode celebrar mais uma vez a vida de todos aqueles que entregaram a vida a Jesus. Deus abençoe vocês. No final do culto a gente vai ter um momento para bater um papo com vocês, tá certo? Podem se assentar. Deus abençoe a todos.